Pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Descomplicando a Matemática. Aqui quem fala é o professor Emerson e hoje nós vamos dar continuidade à nossa revisão, Revisão à parte 2. A gente vai estar revisando os conteúdos que nós já estudamos em 2 semanas. Nós já fizemos revisão na aula de terça-feira sobre ângulos, foi a última matéria que nós estudamos, e aqui a gente vai estar fazendo uma revisão sobre a parte de álgebra, a parte das incógnitas e a parte da numeração quanto ao seu grau. Então nós temos aqui o exemplo 1. Calcule o valor a ser colocado dentro do colchete que torna verdadeira cada igualdade a seguir. Então pede para a gente calcular o valor a ser colocado dentro do colchete, lembrando que colchete é isso daqui, muito utilizado dentro de expressões numéricas, da forma que torna verdadeira cada igualdade a seguir. Então é o seguinte, eu posso colocar qualquer valor dentro do colchete, só que está pedindo que torne verdadeira a igualdade. Então apenas um valor satisfaz. Tem inúmeros valores, qualquer número a gente poderia colocar ali. Mas como o exercício quer que você torne verdadeira cada igualdade, e nós temos 4 igualdades aqui, A, B, C e D, então apenas um valor vai satisfazer. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho aqui 14 mais 5, aí tem um espaço aqui do colchete que é um número que vai vir aqui igual a 34. Uma coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte, quando eu tenho um número junto com outro assim, é porque está multiplicando, então é como se tivesse um ponto ali. E o ponto para nós dentro da matemática, ele é uma multiplicação, então a partir de agora, fiquem atentos a isso. Muitas vezes a multiplicação ela não vai vir com um x, ela vai vir com um ponto ou daquele jeito. Então o que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho 14 mais 5 vezes um número que é igual a 34. Beleza. E aí o que eu tenho que pensar? Que número é esse que eu vou multiplicar por 5? Que eu vou somar com 14, que vai dar 34? Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou fazer, como aqui está somando, eu vou fazer 34 menos, vou fazer 34 menos 14. Vou fazer aqui, 34 menos 14. E aí vai sobrar 0, 3 menos 1, 2, sobra 20. 20, ele tem que ser relacionado dentro dessa multiplicação. E aí o que eu tenho que imaginar? 5 vezes que número vai dar 20. E aí nós vamos pegar a tabuada do 5 e observamos que é o 4. 5 vezes 4. Então nós temos aqui, aqui é uma expressão numérica, toda expressão começa com multiplicação. Então eu tenho 5 vezes 4 que dá 20. 20 mais 14 dá 34. E aí eu coloquei o valor dentro do colchete que tornou verdadeiro esta igualdade. Porque quando eu resolvo aquilo, o resultado dá 34. Então é assim que nós vamos fazer e é assim que vai aparecer nos exercícios para vocês. Letra B, 10 mais 6 vezes um valor que é igual a 82. Então a gente vai fazer a mesma coisa. 82, como está somando, eu vou fazer 82 menos 10. Então aqui, 82 menos 10, sobra 2, 8 menos 1, 7, sobra 72. Então 72 ele tem que ser relacionado nessa multiplicação. E eu tenho que pensar 6 vezes quanto que vai dar 72. Nós sabemos que 6 vezes 10 é 60. E 6 vezes 11 é 66, porque aumenta 6. E 6 vezes 12 é 72, A gente pode fazer aqui para tirar a prova. 6 vezes 2, 12, sobe 1. 6 vezes 1, 6, com mais 1, 7, dá o 72. E eu preciso que dê 72, então aqui é 12. Então nós temos, 6 vezes 12 que dá 72, 72 mais 10 dá 82. Lembrando que expressões numéricas sempre começam com a multiplicação. Letra C, 43 que é igual a 7 vezes o valor que nós vamos descobrir mais 8. Aí eu tenho que imaginar qual é o número que eu vou multiplicar com 7, que vai dar um resultado e que esse resultado somado com 8 dê 43. Aqui como é somado, eu vou fazer o mesmo sistema dos outros. Vou pegar 43 e vou subtrair por 8. Então olha aqui,
43 menos 8. Aqui pega emprestado vira 13, aqui emprestou vira 3. 13 menos 8 dá 5 e o 3 desce. Então, pessoal, sobrou o quê? 35. Para quê? Para relacionar nessa multiplicação. E aí, o que eu tenho que imaginar? 7 vezes que número dá 35? Quando nós pegamos a tabuada, nós observamos que é o 5. 7 vezes 5. Então, o que eu tenho? 7 vezes 5 que dá 35. 35 mais 8 que dá 43. E aí a gente fecha. E por último, a letra D. 12 vezes um valor que vai dar um resultado que somado com 9 dá 69. Então é a mesma coisa. Aqui está somando, então eu vou pegar o resultado e vou subtrair por esse número. Então eu tenho aqui 69 menos 9. 9 menos 9 dá 0 e desce o 6, deu 60. Então o que acontece? Sobrou 60 para relacionar nessa multiplicação. E aí o que eu tenho que imaginar? 12 vezes que número que vai dar 60. Quando eu pego a tabuada, eu observo que é o 5. Então eu tenho aqui 12 vezes 5 dá 60. 60 mais 9 dá 69. Então eu preenchi o valor dentro do colchete que tornou verdadeiro esta sentença aqui, esta igualdade. E aí nós finalizamos aqui o exemplo 1. O exemplo 1 é isso e é desse jeito aqui que vai aparecer nos exercícios para vocês. Vamos para o exemplo 2. Escreva o número correspondente a, aí tem 2 pontos, já vem a letra A. Então, eu vou ter que escrever o número correspondente a 6 unidades de milhar, mais 4 centenas, mais 6 dezenas, mais 8 unidades. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que escrever cada número que está escrito aqui e depois ir realizando essas adições. Então, eu vou ter aqui 6 unidades de milhar. Unidade de milhar é relacionada a 1000, né? Então, 6 unidades de milhar, 6.000, mais 4 centenas, a centena é 100, então como eu tenho 4 centenas, dá 400, mais 6 dezenas, que dá 60, mais 8 unidades, que é 8. E aí eu tenho 6.000, eu tenho 400, eu tenho 60 e eu tenho 8. Aqui dá para falar o número, né? 6.468. Então nem precisa realizar a soma assim, ficou bem tranquilo. 6.468. Nós temos aqui esse número formado de acordo com as informações da letra A. Letra B, 4 unidades de milhão, mais 3 centenas de milhar, mais 1 dezena de milhar, mais 6 unidades de milhar, mais 5 dezenas. Esse daqui já é um número mais complexo, um número maior. Então aqui nós vamos tentar realizar a soma, como nós somos habituados a montar os cálculos de adição. Então eu tenho 4 unidades de milhão. 1 milhão tem quantos zeros? São 6 zeros. Então se são 4 unidades de milhão, são 4 milhões, ou seja, o 4 com 6 zeros. Então aqui eu tenho 4 unidades de milhão, né? Porque uma unidade de milhão é 1 milhão. Então 4 unidades de milhão são 4 milhões. Mais 3 centenas de milhar. Quando é relacionado a milhar, é relacionado a 1000. Então se são 3 centenas, são 300 mil. 300 mil são 300 com 3 zeros. O que eu tenho que entender? Eu tenho que entender que quando é relacionado a milhar, são 3 zeros. Então eu tenho que ter o 300, que são as 3 centenas, e os 3 zeros. Então ali eu tenho 300 mil. Mais uma dezena de milhar, que é o quê? 10 mil. Então o que acontece? Dezena de milhar. Dezena é 10. Né? Uma dezena é 10. Aqui está falando uma dezena de milhar. Relacionado a milhar, são 3 zeros. São 3 zeros. Só porque está falando uma dezena, que é 10. Então eu coloco esse 10 aqui. Então eu tenho o quê? 10 mil. Mais 6 unidades de milhar, que é 6 mil. Então eu tenho que ter os 3 zeros da unidade de milhar e eu tenho que ter os 6. Porque está falando 6 unidades de milhar, 6 mil. Mais 5 dezenas, que é 50. Que é tranquilo, né? Feito isso, pessoal, a gente realiza a soma e descobre o resultado. Então aqui basta somar bem tranquilo, né? Que dá 0, que dá 5,
E dá 0, 6, 1, 3, 4. É bem tranquilo. Qual que é a minha resposta então? 4.316.050. Aqui nós temos o número formado por essas informações, beleza? Então, bem tranquilo, basta a gente montando a conta desse jeito. Quando é mais simples, nós podemos fazer assim. Quando é mais complexo, fazer assim é o jeito mais seguro de acertar. Letra C, 7 vezes 10.000, mais 8 vezes 1.000, mais 1 vezes 100, mais 6 vezes 10, mais 5 vezes 1. Então, aqui já colocou dessa forma de multiplicação. O que eu tenho que fazer? A multiplicação primeiro, né? Eu tenho que fazer todas essas partes primeiro, que eu vou colocar de vermelho aqui, ó. Tudo isso eu posso fazer primeiro e eu posso fazer ao mesmo tempo, tranquilo, sem medo de errar. 7 vezes 10.000, 70.000. Mais 8 vezes 1.000, 8.000. Mais 1 vezes 100, que dá 100. Mais 6 vezes 10, que dá 60. E mais 5 vezes 1, que dá 5. Beleza, a gente vai juntando aqui. Eu posso juntar por partes, se eu quiser. Eu posso juntar tudo de uma vez. Fica à vontade. Eu vou fazer assim, ó. Vou juntar aqui. 70 mais 8.000 dá 78.000. Mais. Vou juntar tudo isso aqui, ó. 100 mais 60 mais 5 dá 165. E agora a gente junta aqui, ó. 78.000 mais 165. Professor, como que eu faço essa conta de cabeça? Muito simples. Como assim? Tá vendo que aqui eu só tenho 3 algarismos e aqui eu tenho 3 zeros? Então esses 3 algarismos, eles entram no lugar desses 3 zeros aqui, ó. Fica 78.165. Bem tranquilo, bem de boa. E aí nós fechamos a letra C. Letra D. 4 vezes 100.000, mais 8 vezes 10.000, mais 6 vezes 1.000, mais 9 vezes 10, mais 2 vezes 1. Novamente, vamos fazer todas as multiplicações primeiro e ao mesmo tempo, 4 vezes 100.000 dá 400.000, mais 8 vezes 1.000, mais 8 vezes 10.000, perdão, dá 80.000, mais 6 vezes 1.000 dá 6.000, mais 9 vezes 10, que dá 90, e mais 2 vezes 1, que dá 2. Novamente, a gente vai juntar fragmentado. Vou juntar esses dois aqui e esses 3. Então, eu tenho 400.000 mais 80.000, dá 480.000, beleza? 480 com os 3 zeros, que representam 1.000. Mais 6.000 mais 90 mais 2, dá 6.092. Beleza. Agora eu vou juntar esses dois. Professor, como que eu faço essa soma de cabeça? Tá vendo que eu tenho 4 algarismos aqui? E aqui eu tenho 4 zeros? Então basta colocar esses 4 algarismos no lugar desses 4 zeros. Nós vamos colocar o 48 e coloca aqui, ó, 6.092. Então nós vamos ter aqui 486.092 é o resultado dessa soma. Aqui nós finalizamos o exemplo 2. Prestem muita atenção quando estiver fazendo atividade relacionada a isso. Exemplo 3, para finalizarmos a nossa videoaula. Classifique em verdadeiro com V e em falsa com F cada uma das afirmações. Letra A. Todo número par é divisível por 4. Verdadeiro ou falso? É só eu pensar o seguinte, todo número par dá para dividir por 4? Aí nós pensamos, primeiro número par que nós temos é o 2. 2 divide por 4? Não, porque é menor, então aí já torna ela falsa. Ah, mas vamos pensar em números maiores então. Tá bom, eu tenho 4 que dá para dividir por 4 e o próximo número par é o 6. O 6 ele já não divide por 4. Então essa sentença ela é falsa, né? Não é todo número par que é divisível por 4, beleza? Letra B. Todo número par que é divisível por 20 é divisível por 40? E aí? Vamos ver. Nós temos, por exemplo, o 20, que divide por ele mesmo, mas ele já não divide por 40. Nós temos o 40, que divide por 20 e divide por 40 também. Nós temos o 60. 60 é um número par, que dá para dividir por 20, dá 3. Mas o 60 não dá para dividir por 40.
Então aqui também é falso. Não é todo número par que é divisível por 20 que também é divisível por 40. Quando falava divisível, quando fala essa palavra, é só você imaginar assim, dá para dividir, beleza? Letra C. Se x mais 3 é igual a 3, pode-se dizer que x é igual a 1, pois é um elemento neutro, verdadeiro ou falso? X mais 3 é igual a 3, pode-se dizer que x é igual a 1? Se eu colocar 1 no lugar de x, eu fico com 1 mais 3 que dá 4. Então aqui ela é falsa. E está colocando o x como um elemento neutro. Realmente o x nessa questão ele é um elemento neutro. Só que o número 1 ele é um elemento neutro na multiplicação. E o que eu tenho aqui é uma adição. E o elemento neutro na adição, realmente o x ele é um elemento neutro. Mas o elemento neutro na adição é o zero, porque o zero ele não aumenta nada. Então, se eu coloco um zero no lugar de x, eu tenho 0 mais 3, que é igual a 3, beleza? Então, ela é falsa. Ela até coloca uma parte verdadeira dizendo que o x é um elemento neutro, só porque ela erra no seu valor, colocando o x igual a 1, sendo que, na verdade, o x ele é igual a 0, porque aí você tem, colocando 0 no lugar de x, 0 mais 3, que é igual a 3, beleza? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque nós temos dois elementos neutros, nós temos o 0 e nós temos o 1, só que o 0 é o elemento neutro na adição e na subtração. E o 1, ele é um elemento neutro na multiplicação e na divisão, né? Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo, todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então tem que tomar cuidado quanto a esses dois valores relacionados como elemento neutro. Letra D, o elemento neutro da soma é o zero? A gente acabou de ver isso na questão anterior, então ela é verdadeira. Sim, o elemento neutro da soma é o zero, porque o zero ele não aumenta nada. Se você tem 15 mais 0, dá 15. Você fez uma adição, né? Você fez uma soma. E o resultado foi o mesmo. Por quê? Porque você colocou com o zero, que é o elemento neutro. Então essa aqui já é verdadeira. Letra E, todo número inteiro divisível por 2 e por 9 é também divisível por 18? Verdadeiro. Por quê? Porque quando eu faço aqui, ó, tá falando de divisão. O contrário da divisão é multiplicação. Então, quando eu faço a multiplicação aqui, ó, 2 vezes 9 vai dar 18. Então, todo número inteiro, não vamos colocar par não, todo número inteiro que é divisível por 2, mas aí automaticamente a gente já coloca par, porque dá para dividir por 2, tem que ser par. Então, todo número inteiro divisível por 2, que também é divisível por 9, aí, por exemplo, o 10 divide por 2, mas ele não divide por 9, ele não entra. Então, só entra os números inteiros que dividem por 2 e por 9. Esses números automaticamente também é divisível por 18? Sim. E aí nós temos vários exemplos, por exemplo, o próprio 18. O próprio 18 divide por 2, divide por 9. Então, ele divide por 18 também, 18 dividido por 18 é 1. Aí o próximo número é o 36, 36 divide por 2, 36 divide por 9, que dá 4. E 36 também divide por 18, que dá 2. E aí 36 sobra 0. Então, todo número inteiro que é divisível por 2 e por 9, automaticamente ele também é divisível por 18, portanto, essa afirmativa ela é verdadeira. Aqui nós finalizamos a nossa videoaula, vou deixar um espaço para vocês tirarem o print. Qualquer dúvida que tiver, estou à disposição, pode mandar mensagem via WhatsApp que eu esclareço qualquer dúvida, beleza? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho da notificação, dar um like aí para nos ajudar no crescimento do nosso canal, que é feito para ajudar vocês, beleza? Não se esqueça das proteções individuais, uso de máscara, uso de álcool, detergente e o distanciamento, que é o mais importante. Um abraço, até a próxima.